Olá, ótima noite para todos e todas. Sejam super bem-vindos à nossa live de hoje. Com certeza vai ser um prazer imenso para a gente conduzir vocês nas discussões para esse dia. Um tema bem oportuno, bem interessante, quando a gente fala sobre relações, né? Relacionamento. Relacionar é muito fácil e, ao mesmo tempo, pode ser muito difícil. Depende do ponto de vista e da vista que você tem desse ponto. John Boyd dizia, né? Nossa cabeça pensa de onde os nossos pés pisam, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Quais são os pontos de vista que eu tenho para as relações? Quais são os pontos de vista que eu tenho para a minha relação comigo? São temas que nós vamos conversar um pouco, vamos trazer algum tipo de clareza para você, para pensar um pouquinho nisso. Você pode convidar as pessoas para assistirem conosco aqui via Zoom, ao vivo, ou também via YouTube. Você ali pode entrar no link, se você não conseguir acessar por aqui. Às vezes não consegue ligar o som, né? Só entrar no link do YouTube aqui e vai de boa. Vou até colocar aqui no chat as duas opções de entrada, né? No Zoom e no YouTube. Deixa eu jogar aqui a do YouTube também. E aí podemos compartilhar com aqueles que querem tirar proveito do conhecimento de valor. Depois de apresentado um pouquinho do nosso tema, né? Vou me apresentar para quem não me conhece, sou Duane Bonfim, trabalho na área de educação, sou mestre na área de ciências humanas, terapeuta, trabalho no desenvolvimento humano, né? E aí na área da educação ao longo de um tempo e na área do desenvolvimento há algum tempinho, né? E aí vou apresentar aqui quem está comigo, meu amor, Elaine, e a gente vai conduzir vocês. Quer apresentar para o pessoal? O seu som não está saindo, não. Me ouve? Agora sim, muito bem. Então, agora sim, muito prazer estar aqui com vocês. Alguns já me conhecem, outros não, que estão na live. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. O tempo a gente não compra na farmácia. Então, esse tempo que vocês vão estar conosco, nem eu, nem o Du, nem vocês vamos recuperar. Então, a gente tem que fazer valer a pena, né? Então, a gente vai estar aqui, eu como terapeuta também integrativa, vamos passar conhecimento, expansão de consciência para vocês. E como sempre, é um prazer enorme estar aqui com o Du, porque é uma pessoa incrível, uma pessoa que vai passar com clareza para vocês, e vocês também são incríveis, porque vocês também estão procurando se desenvolver. Então vai ser um prazer passar esse tempinho com vocês, tá bom? Ótimo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Podem anotar aí no caderninho de vocês, no telefone, em algum lugar, perguntas para a gente dialogar no final. E aí vocês vão trazer aqui no chat do Zoom ou no chat do YouTube para a gente conversar um pouquinho, né? Então vamos lá, vamos fazer uma introdução geral sobre o que a gente vai trazer hoje, né? Em menos de uma hora, muito conteúdo de valor e algumas práticas para você levar para transformar mais ainda o seu relacionamento. Em casa, como pai, como filho, como esposa, como qualquer relação que seja, porque nós estamos todos dentro de um mesmo meio, né? Falando um pouquinho sobre isso, todos nós, desde que nós nascemos, nós temos funções sociais. E o papel social a gente assume. Mas assume como? Como criança, eu penso como criança e ajo como criança. A gente cresce, se transforma em um adolescente, em um adulto. Às vezes você entra num relacionamento, se casa, tem filhos, constrói. E essa é a lógica da vida, né? Desde o princípio, a criação é assim que funcionamos. A lógica comum. No entanto, muitas pessoas se confundem ao longo dessa lógica. Mas uma coisa importante em todo o processo é que nós temos naturalmente uma necessidade de socializar. Não dá para viver sozinho. Existe até um provérbio bíblico que diz: quem se isola procura o próprio e deseja egoísta, né? E acaba entrando muito no ego, no eu, no eu, no eu. E quando se vê, se perdeu dentro de si mesmo, né? E aí, pela necessidade de socializar, nós nos relacionamos. O primeiro relacionamento é a criança com os seus pais. E depois vai na escola, no trabalho, no relacionamento afetivo, com amigos e com todos os contextos que seja. Mas o que que acontece? Todos nós temos a função. O pai tem a função de pai, de proteger, de prover. A mãe tem a função de nutrir, de criar. E o filho ali tem a função de ser protegido quando criança. Só que, beleza, uma criança pequenininha, ela tem que ser nutrida. Mas quando ela cresce e se transforma em um adulto, acabou. Não pode mais inverter o papel. Você agora está no papel de produzir. O que que acontece, infelizmente? Muitos papéis têm sido invertidos nas relações. E a função social?
ela não vai para a mesma conversão, né? Ela diverge. E aí onde a gente tem que pensar, qual é o comportamento disfuncional em tudo isso, né? Beleza, mas por que esses papéis muitas vezes são invertidos? Primeiro assunto, nós aprendemos a ser pessoas com pessoas. Sim, porque nós somos sociais. Aprendemos a ser pessoas com pessoas. Bem, eu aprendo a amar quando eu sou amado. Eu aprendo a odiar quando eu percebo ódio. Eu aprendo a viver vendo as pessoas viverem. E aí, eu aprendo inicialmente com a família. Pai e mãe ali é o primeiro pilar de origem de toda a minha construção social. E aí depois a gente aprende com amigos também, na convivência e na relação. Só que quando você tem uma família com um comportamento disfuncional ou amigos com comportamento disfuncional, você entra em qualquer um desses meios. Qual que é o problema? Você acaba estabelecendo para si mesmo relações disfuncionais. E com impacto na sua relação interpessoal consigo e intrapessoal com os outros. Mas uma grande questão para pensar é: beleza, se a gente aprende a conviver convivendo, e se as convivências não são sempre sadias, qual é o problema? Bem, nós temos dois tipos de comportamentos naturalmente humanos, e graças a Deus que naturalmente humanos: os comportamentos conscientes e inconscientes. O que significa isso? O consciente, eu tenho total domínio daquilo que está acontecendo. E o inconsciente, não. Aquilo está acontecendo numa grande engrenagem de repetição, 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 repetição e repetição. E qual que é o problema de tudo isso? Bem, nosso comportamento inconsciente, nós não conseguimos dominar ele. E, pasmem, se eu pedir para você anotar quanto tempo de consciente você fica no seu dia, na sua vida, porcentagem, chuta, de 0 a 100, quantos por cento você está consciente com o domínio de tudo o que está acontecendo à sua volta? E quantos por cento você está inconsciente, que você não sabe o que está acontecendo? Bem, não existe uma regra básica científica que comprove, mas a percepção dentro do desenvolvimento humano, dentro da programação neurolinguística, dizemos que somente 5% do nosso tempo da nossa vida é de consciência. Por quê? Pensa, se você fosse tomar consciência de tudo que está acontecendo à sua volta, você começaria a jogar pedra em si mesmo e no mundo inteiro, né? Porque nós não temos o poder de mudar e transformar o meio. E o meio acaba que tem o poder de nos transformar e nos mudar. E muitas vezes essa transformação e mudança não é saudável. E aí, se nós tivermos consciência de tudo, é um grave problema. Já que somente 5% do nosso comportamento é consciente, 95% é inconsciente, quais são os comportamentos que interferem nas minhas relações? Saber isso? Bem, primeira coisa, a gente sempre diz, a gente não mexe no que não incomoda, a gente não mexe no que não está doendo. Então, se dói algo em você, pela percepção sua, pessoal, ou pela percepção que as pessoas trazem para você, pergunte: como eu ajo? Por que eu ajo? Como eu sinto? Por que eu sinto? Se você não souber um porquê, é porque há sim um comportamento disfuncional inconsciente que causa dor. E a pergunta sempre nossa humana é: estamos sempre buscando alguma coisa, e ainda bem, porque se a gente para de buscar, a gente fica perdido e perde o sentido, a noção, o objetivo na vida. O que eu estou buscando? Quais são os problemas? Quais são os impactos? Queria trazer para vocês, a gente programou um vídeo aqui bem interessante, né? Muitos aí lembram da infância, dos Simpsons, e nós achamos uma parte desse desenho que impacta e significa profundamente como é que são os comportamentos construídos e como é que isso resulta em cada um de nós. Vamos prestar bastante atenção e tirar proveito do que esse vídeo vem a nos ensinar. Quem diria os Simpsons trazer uma mensagem tão importante sobre percepção das nossas relações, como constrói em nós comportamentos, muitas vezes disfuncionais. E falando um pouquinho sobre o que esse vídeo traz, né? O que realmente aprendemos? Amor, quer falar um pouquinho pra gente sobre algumas percepções importantes aqui? Eita, Lele, gente, quem nunca passou por isso na infância? Me fala. Um pai ou uma mãe falar algo que a intenção da mãe não era ofender, ela estava até meio que brincando ali, né? Tá ficando doidinha.
Mas aquela frase, aquela situação impactou tanto a filha. Quem nunca passou por isso? Quem nunca entendeu uma palavra, uma ação dos nossos pais de maneira a ter um mapa mental negativo dos nossos pais? Se não houvesse aquela interação na terapia com a mãe e filha, provavelmente elas seriam inimigas lá na vida adulta, né? Provavelmente uma iria culpar a infelicidade da outra nos relacionamentos. Tudo por quê? Porque dentro do relacionamento, ali no vídeo mostrou que o que é falado às vezes é mal interpretado. E isso impacta os relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamento, não é só de cônjuge, é na interpessoal mesmo, né? Com um amigo, com irmãos no primeiro pilar, que é o espiritual, e assim por diante. Ali mostrou, por exemplo, o pai que, à primeira mão, ele queria ficar do lado da filha e sumir com a filha. Ou seja, peraí, ele pensou em abandonar o casamento. Ele queria abandonar o casamento para ficar junto com a filha e acolher a filha, que também é disfuncional. Até que ele resolveu conversar depois com a esposa. Ali mostrou a atitude correta, né? Fez a esposa depois pedir desculpa pelo que ela disse para a filha. Mas ali no vídeo mostrou algo bastante interessante também, uma repetição de padrão. O que que aconteceu? A avó da criança falou do cabelo da mãe dela. E ali ela tem um cabelão, né? Por quê? Porque chamou ela de traço simples e que o cabelo iria ser o destaque. Aí o que que ela fez? Ela também replicou esse comportamento na filha. Para quem já acompanha a gente aqui um tempo, sabe o que é epigenética, a base da neurociência, né? Então, existe memórias dentro de nós, inconsciente, de repetição de padrão de comportamento, emoção e pensamento. Então, a mãe ali, ela tinha um padrão de criticar, porque ela foi criticada, ela replicou na filha. Impacta nos relacionamentos na vida adulta, por quê? Porque na época da infância, nós tivemos um mapa mental criado. E se não for desconstruído esse mapa mental negativo, infelizmente as relações se desfazem na vida adulta. Então é preciso a gente entender o nosso mapa mental para entender as nossas emoções, para entender os nossos comportamentos, porque tudo começa na mente. Por quê? Porque é um mapa construído. Então eu tenho ali todo um sistema ali no meu córtex pré-frontal, ali no meu sistema, que mostra como eu me sinto e como eu ajo diante das relações. E se eu não entendo o porquê que eu penso assim, o que está atrás, o que foi construído dentro da minha mente, é impossível mudar comportamento. Então, a expansão de consciência nesse caso é importante. Por exemplo, no vídeo ele mostrou que na terapia, ambas entenderam o porquê do comportamento de uma e outra, e as emoções. E foi dando, ressignificou toda aquela emoção, aquele comportamento, né? Aí as palavras, as emoções, né, negativas foram diminuindo. E é isso que acontece, quando a gente tem consciência do que realmente aconteceu com a gente lá na infância, isso tudo melhora para a gente. Por quê? Porque aquele impacto vai ficar lá para trás. Porque a gente vai entendendo por que nossos pais falam certas coisas, por que nossos pais fazem algumas coisas, porque a gente entende o contexto deles. Aí sim começa a ressignificar o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Pronto, YouTube de volta. Beleza, muito bem. Então, pelo que a gente viu, né, é muito importante a gente entender o que que nós construímos nas relações. Portanto, o relacionamento interpessoal e intrapessoal, eles são essenciais. E aí, como a gente disse, né, o que vem aqui do meio constrói o meio exterior, constrói o meio interior. E a pergunta que nós devemos fazer sobre as nossas relações: como me vejo? E como eu deveria me ver? Eu me vejo a partir dos olhos que foram construídos comigo na minha primeira infância? Ou eu me vejo já na minha vida adulta com a autonomia que eu tenho? Como eu vejo os outros e como os outros me veem? Quando a gente tem o processo de autoconsciência e autoconhecimento, nós construímos o autocontrole. E as nossas relações começam a ser mais funcionais. Mas discutindo um pouquinho, né? Vamos lá para casos da vida. O que são relações disfuncionais? Vamos ver alguns exemplos, né? E trazer clareza de o que isso traz e como nós podemos trabalhar para reverter alguns impactos. Quais são os problemas comuns que surgem nas nossas diferentes relações? Bem,
Na infância, primeira fase inicial ali, nós temos que é muito comum as crianças que têm crises imotivadas, choro imotivado, acessos de violência, a violência seja com animais, com pessoas, com situações, elas não conseguem conter. Será que existe uma disfuncionalidade? Meu bem, fala um pouquinho pra gente, por favor. É muito interessante porque a criança é como se fosse uma página quase em branco, né? Então, ela vem ali com algumas memórias celulares de comportamento, emoções e sensações, como que fosse só as linhas ali. Mas toda a construção dessa criança é baseada no meio em que ela vive. Ou seja, o ambiente molda essa criança. Então, imagine, por exemplo, o Du falou aqui a respeito de uma criança violenta. Pode ter vindo na epigenética dentro da árvore da família? Pode sim, né? Mas o ambiente, será que esse ambiente também é violento? Violento em sentido verbal, agressivo, de violência física, de agressividade, até mesmo na questão de abusos, né? De todas as vertentes. Então, a criança, ela só faz aquilo que ela viu, ouviu, sentiu ou fizeram com ela. A criança nunca sai com uma ação ou uma palavra do nada, porque ela ainda é um quadro em branco. Então, ela viu algo, ouviu algo, seja na TV ou seja no contexto que ela está vivendo. Então, imagine, por exemplo, um adulto, só para vocês entenderem o impacto da criança. Um adulto que ele é violento verbalmente com a esposa. Peraí, qual que é o mapa mental que criou essa criança? Foi lá na infância. Então, esse marido ele tem o contexto, talvez, daquele ambiente lá quando era criança, que o pai era violento, ou a mãe era agressiva com palavras. Talvez no contexto que ele vivia, era violento de alguma forma. Então, não foi construído dentro dele o que é ser uma pessoa não violenta. Então, se ele tem consciência do que foi feito lá no mapa mental dele, o que foi instalado dentro dele, porque o que ele vê, o que ele ouve, ou o que fizeram, construiu esse mapa mental. Então, ele não sabe ser diferente. Ou então, uma criança que abusa de outras crianças, ela também foi abusada. Você pode ter certeza que aconteceu alguma coisa lá na infância que ela está replicando esse comportamento. Então, crises de uma criança não é aleatória. Ela está te mostrando algo. Os pais, se eles não ficarem atentos, eles despercebem essas reações. Então, existe muito comportamento dentro da infância nossa, que nós tivemos, ou dos nossos filhos, que precisa ser averiguado. Por quê? Porque aí tem um contexto do que ela está vendo, ouvindo ou fazendo com ela. A gente costuma dizer muito assim, né? Que criança vê, criança ouve, criança sente, faça seu exemplo ser positivo, né? É muito comum, principalmente quem trabalha com etapa de crianças pequenininhas na creche, né? Então elas começam a fase da mordida, de tudo isso. Há sempre um comportamento por trás. A gente sempre diz assim que alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu, né? A criança não traz um comportamento do nada. Inclusive, por exemplo, uma criança que ela começa a se automutilar ou mutilar as coisas, ela está extravasando uma emoção de algo que está acontecendo com ela, que os pais talvez despercebem, ou os tutores, ou os adultos, né? Então, a criança, ela sempre vai se manifestar de alguma forma. Ou então, a criança, ela se isola, não quer ficar perto de pessoas. Por quê? Porque esse comportamento disfuncional está vindo por causa de alguma situação. Então, talvez nós, na vida adulta, nós somos introvertidos, não é porque a minha natureza é introvertida, é porque lá na infância eu vivi algum contexto que me deixou introvertido. Então, o nosso mapa mental, essa história, quando a gente faz uma engenharia reversa da nossa história, a gente começa a entender o porquê que eu me comporto assim e os meus relacionamentos começam a ter problema. Porque começa lá na infância por tudo que eu vivi. Então, o comportamento disfuncional nunca é da criança. A criança, não é única, né? Porque ela ali, como a gente falou, nós somos sociais, aprendemos a ser pessoas com pessoas, né? Ótimo. Mas aí a gente vai para a segunda fase da vida, né? Nós temos aí os adolescentes. Então é muito comum a gente, eu estou usando a expressão adolescente aborrecente, né? Por que disso? Então é muito comum a gente ver aspectos de rebeldia com a família, com autoridades, indisciplina na escola. Muitos de nós aqui somos professores, né? E aí nós lidamos com isso. Será que existe um porquê da disfuncionalidade nesse comportamento, né? E como trabalhar a funcionalidade? O que acontece às vezes, meu bem? Fala pra gente, por favor. Na adolescência, normalmente, os hormônios estão
aflorados, né? Então ali começa a descoberta de quem ela é, do que ela realmente gosta. Então começa a descoberta de quem eu sou nesse universo. Então o adolescente, a primeira coisa, ele tem um contexto familiar, ele tem um contexto de convivência. Por que que ele, a maioria das vezes, ele vai para a rebeldia? Quando ele não concorda com alguma situação dentro desse arranjo, ou é dentro desse arranjo familiar, e que ele vê que ele precisa se posicionar e às vezes não tem voz, aí ele se rebela. Então, muitos adolescentes, eles se tornam rebeldes porque eles estão em busca dessa própria identidade, daquilo que ele acredita. E, infelizmente, isso vai para muita rebeldia. Por exemplo, um exemplo, né? Às vezes o pai e a mãe têm um contexto religioso, ele se rebela. Por quê? Porque ele quer bater de frente, mostrar que ele é diferente, que ele quer fazer a vida dele, ele está na busca dessa identidade. Então, nessa hora, os relacionamentos eles entram em conflito, porque ao invés de entender o porquê dessa rebeldia, ele bate de frente com a rebeldia. Eles querem atacar não o problema, mas a pessoa que está com o problema. E isso, infelizmente, acontece dentro do arranjo familiar. Uma outra situação, imagine que um filho, por exemplo, ele começa a roubar, né? Talvez ele viu dentro do contexto dele alguém fazendo isso. Lembra da repetição de padrão? Ele viu desde a infância alguém fazendo isso? E quando se fala de roubar, não é grande quantia. Talvez pegue uma comida que não é dele, né? De outra criança e assim por diante. Ou ver um adulto que tem autoridade fazendo isso, ele vai repetir. Aí, quando ele começa a entrar na adolescência, ele começa a ter esse comportamento, só que depois ele começa a... Lembra que depois dos 14 anos, começa a ter a concepção do que é certo e do que é errado. Depois ele fala assim, mas minha mãe ou meu pai fazia isso, mas isso está errado. Aí ele começa a se rebelar contra o pai e a mãe sem falar o motivo, porque ele se apercebeu que aquele comportamento que ele estava replicando foi replicação do comportamento dos pais e que está errado, porque ele começou a ver agora o que é certo e o que é errado, e ele se rebela no contexto familiar. É lógico que cada caso tem um caso, né? Às vezes ele se rebela só pela natureza rebelde mesmo, né? Ou ele quer ser incluído em algum ambiente social lá fora. Às vezes os pais não fizeram absolutamente nada e ele se rebela. Então, cada caso é um caso. Sim, mas sempre há uma disfuncionalidade, né? O adolescente ele também não é dissociado do meio. E quando a gente pensa até no campo escolar, é interessante a gente pensar que, beleza, existe uma grande triangulação, né? Tem o meio do sujeito, que ele está ali dentro, com sentimentos, com questões, tem o meio na família e o meio na escola, né? Então, ele começa a entrar em conflito de tentar equilibrar tudo isso. E essa triangulação desse adolescente, desse jovem, a gente pode dizer que nem muito só na adolescência a questão da indisciplina, né? Isso hoje tem antecipado muito já, um pouco depois ali na primeira infância mesmo, né? Existem duas ilustrações que entendem muito isso. Primeiro, a ilustração da forma amassada, né? Uma forma amassada vai sair vários bolinhos amassados ali naquele mesmo lugar. Isso se chama replicação. Então, a epigenética faz isso. Se a pessoa tem os pais, os avós, por exemplo, têm um comportamento, isso pode passar de geração em geração, e vir esse marcador epigenético de comportamento emocional até a terceira ou quarta geração muito forte. Então, esse é um exemplo clássico, né? De replicação de comportamento dentro da memória celular. E a outra ilustração é a da maçã, né? A maçã no lugar errado, uma maçã podre no lugar certo, as maçãs que não estão danificadas não vão ficar, ajudar a que está amassada, pelo contrário, né? Todas elas vão se contaminar. Então, mostrando assim que o ambiente em que a gente convive, ou no contexto que a gente vive, vai fazer diferença. Então, por exemplo, o adolescente, no contexto familiar, ele tem um contexto legal, bacana, mas lá na escola tem um contexto meio doentio, meio disfuncional. Esse relacionamento, relacionar desse adolescente com o outro, vai trazer para dentro do ambiente familiar problemas disfuncionais. E aí entra muitos conflitos, porque esse adolescente ainda ele não está formado a capacidade de entender que ele está fazendo o que é errado ou se socializando no ambiente errado. Então, essas duas ilustrações dá para vocês entenderem o que acontece aí nos relacionamentos. Perfeito, né? Gente, talvez vocês estão assim com muita informação pipocando a cabeça, né? Mas a gente tem uma questão bem interessante de não falar no final, falar um pouquinho, né? Que é muito detalhe que a gente quer apontar para a gente, ó, isso aqui é legal, como é que eu conserto isso, como é que eu trabalho isso, como é que eu desenvolvo aquilo e tal. Existe uma forma para trabalhar um pouquinho de tudo isso, né? A gente vai pincelar um pouquinho e trazer exercícios que podem transformar a sua percepção e a sua ação em cima de tudo isso, né?
Vamos lá, beleza. Terceira fase da vida adulta, o momento que a gente acredita que o adolescente cresceu e agora ele segue para a vida, né? Ele segue para a vida adulta. E, na verdade, muitas vezes não acontece, porque há disfuncionalidades em algum campo, né? Por exemplo, no trabalho. A pessoa começa, vou trabalhar, vou conseguir, não fica em um trabalho, muda para o outro, muda para o outro, muda para o outro, muda para o outro. E ele nunca entende que todo local que ele vai existe o mesmo tipo de pessoas que o incomodam, existe a mesma reação, existe a mesma situação. Ele acaba fazendo essa mudança contínua, né? E aí, ele diz o seguinte: esse trabalho não é para mim. Ele muda de profissão, esse trabalho não é para mim. E aí, cria-se um monte de disfunções aí. Onde é que está o fundamento de tudo isso? É muito interessante porque existe vários contextos também de cada pessoa. Mas imagina, por exemplo, um adulto que ele está preso na esfera infantil. Então vamos lá. Aquela criança que não teve o apoio de pai e mãe em sentido amoroso, tá? De se sentir amado, valorizado. Mas os pais sempre supriram ele em sentido financeiro. Vamos raciocinar aqui, gente. Isso aqui é tão sério que acontece demais em terapia. Então, às vezes, essa pessoa que não tá na vida adulta e não para em emprego, ou ela fica de del em del e nos relacionamentos extremamente conturbados, é fácil perguntar a ela, quando você está desempregado, quem te socorre em sentido financeiro? Na maioria das vezes, é pai e mãe. Gente, olha que louco isso. Aí, essa pessoa adulta, ela nem se dá conta que ela está numa dinâmica de vingança com os pais no comportamento. Por quê? Vocês não me deram amor, vocês, inconscientemente, ela está falando isso. Vocês não me deram amor, vocês não me valorizaram, agora vocês têm que me bancar. Tá na dinâmica de vingança. Aí essa pessoa lá no trabalho, ela não dá o seu melhor, mesmo tendo a capacidade. Nos relacionamentos, ela sempre vai ter problema. Por quê? Porque ela está presa na esfera do pai e da mãe em sentido financeiro por vingança. Isso acontece muito quando vem para terapia. E quando a pessoa se dá conta disso, ela fala assim: Meu Deus do céu, eu não dou certo nenhum emprego, é por isso. Porque no fundo, eu quero que meu pai ou minha mãe me socorram em sentido financeiro. Então, gente, a questão de relacionamento, às vezes você pensa, o problema é que eu não gosto do emprego. Não é nada, tem trem profundo ali que se a gente for escafunchar na terapia, a gente vai identificar. Tem muito pai e mãe bancando marmanjo. Por quê? Porque tem um relacionamento conturbado que aconteceu lá na infância e que está preso nessa esfera. E aí, quando a gente vai conversar com essa pessoa, a gente vai levar ela para a postura adulta, funcional, para sair dessa simbiose de amor ou ódio, né? Porque a gente se prende a coisas ruins ou no amor ou no ódio, né, Du? Verdade, né? É muito interessante a gente falar um pouquinho da questão afetiva. Muitas vezes, por exemplo, né, já dando a dica, no relacionamento a pessoa termina, eu não tenho mais nada com essa pessoa na minha vida, mas eu odeio ela, eu não amo. Você tem tudo com ela. Está totalmente vinculado com o ex ou com alguma coisa do tipo, né? Beleza, mas pensando nisso, né? Um aspecto na vida adulta é o trabalho, mas uma outra é o relacionamento. E relacionar não é fácil, mentira. Não é fácil para quem acha que a vida é difícil. Mas por que que acontece isso, né? Muitas frases disfuncionais acontecem assim. Homens dizem, nenhuma mulher presta. Ou mulheres dizem, não existe homem que preste. A gente até brinca. Você já pegou uma pranchetinha, saiu pesquisando no mundo afora para ver quantos prestam e quantos não? E é muito engraçado, né? Em busca da mulher perfeita, sempre está o homem. O homem teoricamente perfeito está sempre em busca da mulher perfeita. E a mulher perfeita está buscando um homem perfeito, e nenhum dos dois são. Salomão já dizia até na Bíblia, né? Que em 1000 ele encontrou um, mas ele não encontrou nenhuma, né? Ou seja, a gente busca muitas vezes a nossa referência construída ou uma outra referência construída, né? Então, no relacionamento é muito comum homens não encontrarem mulheres que desejam para eles no casamento, ou mulheres também não encontrarem homens, né? Nem todo mundo tem a sorte que eu tenho, né? Muitas pessoas estão perdidas nisso aí. Mas como construir então, né? Onde é que está a disfuncionalidade nas relações? Quais são os problemas que podem acontecer que levam a essas frases, por exemplo, que homem não presta, relacionamento não é para mim, casamento não tem jeito? De onde é que está tudo isso? Qual que é o fundamento? Vamos lá, né? Por que que a maioria dos relacionamentos e comportamentos estão disfuncionais? Porque o meu primeiro mapa, ou o meu primeiro exemplo de relacionamento são meus pais.
para pensar aqui. Se você ouviu sua mãe dizer assim, seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai é aquilo, ou então o seu pai falar, sua mãe não presta, sua mãe não faz isso, sua mãe não faz aquilo, você já criou um mapa mental do feminino e masculino. Por quê? Porque na mente não existe mãe, amiga e filha, é mulher. Ou pai, amigo, irmão de fé. Não existe, é tudo homem. Então, se você ouviu isso na infância, provavelmente ficou registrado em você as falas dos seus pais. Então, por exemplo, eu não convivi com meu pai, mas eu ouvi meus irmãos falar, homem não presta. E eles mesmos faziam coisas inadequadas. E aí eu falei, realmente não dá para confiar, não. Então, por que que o comportamento de desconfiança no relacionamento existe às vezes, né? Por conta disso, esse contexto, esse mapa que foi criado. Então, se você foi criado num ambiente em que você não podia confiar na pessoa do masculino ou feminino, ou que você ouviu frases como essa, você vai ter o comportamento de desconfiar o tempo todo. Tem como mudar isso? Mudar literalmente não, mas tem como você ressignificar e explicar para as pessoas, né, como você funciona, qual é o seu contexto para que elas possam te entender. Então, no relacionamento acontece muito isso. E às vezes, por exemplo, a esposa só estava de TPM, por exemplo, só um exemplo. Estava de TPM, cansada, toda mulher sabe que no período pré-menstrual ela fica sem energia, né, física. E às vezes ela não fez o almoço no momento certo. Aí ouviu o pai falar: você não presta, você não faz as coisas direito, não fez o almoço, ou coisa assim. O filho, que é a criança, falou assim: meu Deus, a minha mãe não presta, então que mulher que presta? É isso que ficou registrado na mente, né? Por quê? Porque a criança, ela não sabe o que é certo e o que é errado e o que está acontecendo por trás, mas ficou registrado. Aí esse jovem lá na vida adulta, ele fala assim, não, mulher não faz as coisas de casa, não quer casar, não. Deus me livre, mulher, nem envolvo uma mulher na minha vida, não. Por quê? Porque ficou registrado aquelas falas ali, né? Aí começam os comportamentos disfuncionais dentro do seu próprio casamento ali. Duas coisas podem acontecer também. Pode haver um amor cego ou uma vingança ali bem velada, né? Talvez ele vai, o homem ou a mulher, vai para o relacionamento vingar todos os homens que fizeram mal para a família. E aí o homem também, vou lá vingar todas as mulheres que fizeram mal para minha família. E aí leva esse peso para o relacionamento inconsciente sem perceber. E outro problema também que pode acontecer. Muitos homens ou muitas mulheres estão buscando no parceiro futuro o papai ou a mamãe. E às vezes não é o papai ou a mamãe ideal, busca o papai e a mamãe doente. Ou seja, aquele pai que batia, que era alcoólatra, que não dava o sustento, que acabava com a vida da família e ela tem aquele amor cego. E ela começa a mulher a buscar aquele pai, o pai que ela amou doente, né, na sua infância. Ou o homem também vai buscar aquela mulher que construiu tudo aquilo, porque o primeiro amor da criança é o pai para a menina e a mãe para o menino, teoricamente, numa construção, né? Quando ali você tem os papéis. Ah, mas e aí, beleza, eu não fui criado com pai e mãe. Lembre, pai e mãe é um papel assumido, né? O pai assume o papel de ser pai e a mãe assume o papel de ser mãe. Quando você não tem a figura mãe biológica, alguém assume, seja avó, tia, ou às vezes o próprio pai assume o papel duas vezes, né, de ser pai e mãe socialmente. Mas ótimo, né? Temos 15 minutinhos aqui. Vamos lá, meu amor, pode falar. É interessante porque tem gente que fala assim, ah, eu não convivi com meu pai, como que ele interfere essa sensação? Você se relaciona com a história que você ouviu, lembra? Lembra que eu disse? A criança é formada pelo que vê, pelo que ouve, pelo que fizeram com ela. Então, se você ouviu histórias negativas desse pai no contexto relacional, provavelmente ela vai arrumar homens que ela domina, que ela quer mandar, que ela quer judiar, que ela quer abusar, e vice-versa. Então, o homem, talvez, ele teve a história da mãe ruim, ele vai arrumar mulheres e vai judiar dessas mulheres, vai ser agressivo com essas mulheres. Inconscientemente, é o que o Du falou, é uma vingança inconsciente com as mulheres na visão inconsciente a mãe, porque não faz diferença a mãe, mulher e amiga, ficou registrado a função da mulher, né? Então, essa vingança, ela acontece dentro dos relacionamentos. A menos que a pessoa tenha consciência disso, ela não
não muda, gente. Ela precisa entender o que está acontecendo no mundo interno dela para ela poder mudar o comportamento. E aí, o cônjuge fica pagando o preço ou a conta que não é dele. Tipo assim, foi a conta lá do pai, da mãe, e o cônjuge que está pagando o preço. Calma aí, gente. Nós temos que entender o que está passando na nossa mente para os relacionamentos e nosso comportamento ser mais funcional, né? Verdade. É o que a gente falou na última live, né? Se você não curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de quem não te cortou. Como curar, gente, do que nos feriu? E isso é maravilhoso, né? Conseguir transformar as nossas dores em sentimentos de compreensão, né? Mas ótimo, vamos lá. Tinha muita coisa interessante, né? Eu ia até explicar isso aí no campo da linguística. Por que que a criança relaciona mãe, mulher, irmã, tudo como um contexto só? Porque, na verdade, vocês já viram que a criancinha pequenininha, ela mostra tudo e chama tudo pelo mesmo nome? É a construção da linguagem, né? E aí ela vai dando o mesmo nome para tudo. Então, conscientemente, ele está construindo ali, ó. Ele olha para tudo quanto é homem e chama de pai, 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 porque ele está vendo uma referência física. Isso se transforma na nossa referência emocional depois. E aí essa consequência que a gente tem, né? A gente traz aquele conceito criado e leva para a vida. Uma outra situação que acontece dentro do arranjo familiar. Imagina que você foi a filha que ninguém te defendeu no momento de dor. Você. Você passou por coisa lá na infância que ninguém te protegeu, ninguém ficou do seu lado. Aí, de repente, você cresce, casa e tem filho. Aí, de repente, acontece um problema com o filho, você começa a brigar com o seu esposo e fica do lado do filho. Por quê? Porque, na verdade, você está confundindo as dores. Você fala, ninguém me defendeu na minha infância, então eu tenho que defender o meu filhinho, a minha filhinha. E aí o casamento começa a fazer o quê? Romper. Por quê? Porque em vez de atacar o problema, a dor dela se misturou, porque lá na infância ela não foi acolhida, seja de um abuso ou qualquer outra coisa. Aí, não, eu tenho que ficar do lado da minha filha. Aí, o pai, eu tenho que ficar do lado do meu filho, porque aconteceu isso comigo e ninguém me acolheu. Só que ele não entende que está acontecendo isso. Aí, ele começa a atacar a esposa, né? Porque talvez um quer defender e outro não, e assim por diante. Então, acontece essa mistura de emoção. Eu tomo a dor do outro, que na verdade não é do outro, só mexeu com a minha dor interna. Acontece muito isso. Aí o comportamento dentro do casamento já era também. Porque em vez de o casal se unir em prol de um, resolver um problema ali que está acontecendo dentro de casa, o filho ou os filhos ficam em simbiose com os pais porque era minha dor lá na infância, ninguém me protegeu, ninguém cuidou de mim. E aí os casamentos vai para a questão hormonal de infância, a dor da criança, a sua química hormonal volta à dor da infância. E aí seu casamento buga em função disso. Uhum. Já pensou uma live para falar sobre cada tópico separado? Top, né? Vamos lá. Últimos minutos aqui falando sobre duas construções de relações ainda, né? No casamento. Vamos aprofundar isso aqui que a gente trouxe. Primeiro problema no casamento, a tal da comunicação nas relações disfuncionais, né? Então, a comunicação é um grave problema também. Lembre, repita com você consciente. Nunca é sobre o que eu digo, é sobre o que o outro entende. Nunca é sobre o que eu digo, é sobre o que o outro entende. A relação no casamento começa a ser disfuncional por isso. As relações como um todo, a gente vai tratar no casamento. Por quê? O que que eu digo? O que que eu faço? O que que eu expresso? Não é o que o outro está sentindo. Quase nunca. Para você chegar no nível desse, são anos de relação funcional para conseguir olhar e saber tudo o que está sentindo, tudo o que está entendendo, tudo o que está percebendo. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Quando a gente fala sobre isso. Fazer alinhamento em um relacionamento para ser um pouco mais funcional do que o comum, né? Bem, como é que eu vou saber o que o outro está pensando? Gosto muito de uma frase que o Elton Euler fala assim: ninguém sabe o que calado quer. Quem supõe sempre perde. Se você supõe, você vai perder. Beleza, como é que eu vou saber o que que a minha esposa está entendendo, o que que ela está sentindo? Segue aí a regrinha, gente. Exercício básico. Tem uma coisa que nós chamamos de mapa mental. Anote que isso a gente trabalha em terapia individual com as pessoas. O mapa mental, a maneira que eu vejo, que eu ouço, que eu entendo e que eu sinto o mundo. Ninguém tem um mapa mental igual. Ele é igual à impressão digital. Cada uma tem o seu. Cada pessoa tem o seu. Bem, aí você tem lá filhos gêmeos. Eles têm mesmo um mapa mental? Não.
É a maneira que você vê, que você ouve, que você sente, que você entende o mundo. Certo. Eu vou conseguir mudar o mapa mental da minha esposa? Nunca. Ela vai conseguir mudar o meu? Nunca. Porque ele é seu. O que que acontece? Você consegue fazer uma coisa que chamamos expansão do mapa mental. Você tem um território que é o mundo, e como você lê esse mundo a partir do seu mapa. Certo. Mas como é que eu vou encontrar e entender o mapa do outro? Três coisas, anota aí o exercício. Número um, quando você consegue construir o entendimento de palavras, linguagem, expressões. Por exemplo, no casamento, muitas vezes a esposa fala que o marido fala que ama, mas ela não se sente amada. Por quê? Vamos perguntar o que que é amor? Meu bem, o que que é amor para você? Ah, é quando você conversa comigo, me dá atenção, conversa. E o que que é amor para mim? É quando alguém me abraça, me toca. Ah, entendi. Quando eu falo que eu te amo e quando você fala que me ama, a gente não está falando da mesma coisa. A palavra é a mesma, mas o sentido é totalmente diferente. O que que você precisa de fazer? Pergunta para a pessoa abençoada da sua relação. Meu bem, o que que é isso para você? O que que você entende por uma pessoa que é brava? Ah, brava é alguém que é séria. Ah, não, eu entendo que brava é alguém que briga. Entendi. Então, quando eu estou te chamando de brava, eu não estou falando que você está brigando comigo, eu estou falando que você é séria. E aí você faz o alinhamento de linguagem, de palavras, já transforma muita coisa, né, na comunicação. Segundo, você vai trabalhar os sentimentos. Nem todo mundo sente a mesma coisa. E aí você tem que entender o que é para você sentir tristeza, felicidade, alegria, contentamento, prazer. Tudo me conta. Ah, é assim. Então, se eu fizer assim, você vai se sentir feliz. Entendi. Se eu quero fazer você feliz, é assim que eu vou ter que fazer. E eu? Olha, meu mapa é esse, né? É um dicionário de travesseiro que a gente tem que ter na relação, né? Marido e mulher. E terceiro são as histórias. As histórias são muito importantes, porque elas constroem o nosso ser. E elas constroem os nossos traumas, as nossas percepções, constroem tudo. E aí, como é que você vai trabalhar isso? Pergunte. O que você já viveu, sentiu e aconteceu? Às vezes, por exemplo, né, a pessoa que está ali do seu lado, ela vê você colocando o copo no lado direito e ela fica irritada. Vê você colocando o copo direito e fica irritada. E aí briga, xinga porque o copo está do lado direito. Mas que bobagem é essa? Aí você vai perguntar: ah, não, é porque na minha infância eu fui criado com a minha avó, eu amo a minha avó. Toda vez que eu coloco o copo do lado esquerdo, me lembra toda a construção com ela, eu sinto feliz e prazer. E quando você coloca no lado direito, eu estou anulando a memória da minha avó. Gente, era uma coisa tão simples, um copo de um lado, mas é a história que o outro construiu. Então pergunte o porquê, o que está por trás desse sentimento, dessa percepção e dessa história, né? Então, primeiro ponto, a comunicação. Mas tem outro campo também, e aí isso é bravo, né? Quando a gente fala das relações no casamento, né, a traição. Tem muita gente traindo esposa aí, mesmo sem ter relação sexual com outra, sem beijar, sem abraçar, sem saber. Como é que é isso? É muito interessante porque a traição, ela começa na mente, vai para a emoção e depois para o comportamento. Quem me acompanha junto com o Du sabe que existe esse triângulo, né? Primeiramente, a gente precisa reformar essa maneira de pensar para a gente conseguir reformar a maneira de sentir para mudar o comportamento. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que já está no comportamento, é uma pessoa que é casada e manda um emoji numa conversa para a pessoa do sexo oposto. E o emoji é de uma carinha sorridente, ou vermelhinha, ou um coraçãozinho, né? Gente, isso é traição? Muita gente pensa que não. Mas veja bem, aquela pessoa que está recebendo um coraçãozinho, ela está carente? Ela está precisando de atenção? Como que está o estado emocional dessa outra pessoa que eu mandei esse coraçãozinho? Como que a minha esposa ou meu esposo se sentiria se visse um emoji de coração, uma carinha toda sorridente, uma piadinha de duplo sentido? Essa traição, ela já existe na mente, inconsciente ou consciente. E aí os relacionamentos, infelizmente, gente, para quem não entende de física quântica, por exemplo, a gente está aqui por meio de Wi-Fi. É uma energia compactada, invisível. Então, se você não sabe disso, existe uma física quântica que mostra que aquilo que você faz ou você pensa e sente tem poder e energia. E quem está conectado com você sente.
Então, a traição, ela começa só no pensamento. Se você dá uma atenção indevida para outra pessoa do sexo oposto, já é uma traição de modo inconsciente que pode se tornar um comportamento, né, Du? Sim, que é muito legal entender isso, porque, além disso, das comunicações, a gente acha assim, né? A gente até ia brincar, mas o tempo está bem curto, com o emoticon. O emoticon é a sua cara, é o seu sentimento. Se você faz a carinha de feliz, é aquela mesma que você está mandando, né? E aí, outra coisa interessante, quando a gente fala de sentimento de traição, aí os homens falam assim: ah, minha mulher é muito ciumenta. Não é, ela está protegendo a relação. Como é que acontece isso? Porque alguém já desprotegeu. Como desprotegeu? Bem, há muito casal por aí que também o marido ou a esposa está traindo um ao outro de uma maneira muito profunda. Como? O marido está casado com a mãe e a esposa é sua amante. Ou a mulher está casada com o pai e o marido é seu amante. Por quê? Aqueles casos, por exemplo, né? Quem é a pessoa mais importante da sua vida relacional, sim? Tirando você, é a sua esposa, é o seu marido. Se nesse momento de terminou o seu dia do trabalho, você vai correndo para casa da mamãe, tomar um cafezinho com ela e gastar um tempo. Bem, não a gente está dizendo que você vai abandonar de ignorar que existe uma mãe, mas a primeira pessoa na sua vida é a sua esposa. A primeira pessoa na sua vida é seu marido. Se você inverte, o seu marido ou a sua esposa já não é a prioridade. Eles estão em segundo plano. Até a gente brinca, né? Quem se torna uma só carne é o cônjuge, não é pai, mãe, nem filho. Então, às vezes, é só você fazer uma pergunta básica e simples. Quem tem mais tempo de prioridade na minha vida? É meu pai, minha mãe, ou meu filho ou minha esposa? Faz essa pergunta básica. Se você dá mais tempo, você ouve mais. Quem você ouve mais? Sua esposa, sua mãe, seus filhos? Quem você está gastando tempo para ouvir, escutar, dar atenção? Você vai saber se você está no lugar errado, né? Por quê? Porque não é que cada um não tem o seu papel e a sua honra, todos têm. Tem que ter a honra de pai e mãe. Mas se você investe essa postura ou esse comportamento, o seu cônjuge pode começar a implicar com seus pais. O seu cônjuge vai ter o comportamento, às vezes, de ter um ciúme doentio dos seus pais. Mas por quê? Porque está em segundo plano. Para quem que você está dando mais atenção e energia, foco e energia nos relacionamentos? Tá a pessoa certa? Então, se você começa a fazer essas perguntas, você começa a ver onde está a sua dependência emocional e a quem que você está sendo desleal. Será que você está sendo desleal com o seu cônjuge e não ouvir o que ele tem para dizer, mas ouvir o pai, a mãe, o irmão, o tio, o papagaio, o cachorro e qualquer um, menos a esposa? Ou menos o marido? Ou o marido, às vezes, quer conversar com você e você fica no telefone com a mãe, com o pai, com a amiga. Quem está tendo mais de você? Se tem outra pessoa sem ser o seu cônjuge que está tendo mais de você, está errado. E só para fechar esse assunto em um minuto, para a gente pincelar o último, né? Já se perguntou? Homem tem amiguinha? Ou mulher tem amiguinho? Vamos parar para pensar. Como você começa uma relação afetiva até chegar ao casamento? A amizade é o primeiro passo. E quanto mais próxima a amizade, mais a afetividade. E quanto mais a afetividade, aí sim, o segundo passo já é você traindo ali, né, o cônjuge. Por quê? A pessoa mais importante para você dividir o seu sentimento é a pessoa que você se casou. Senão ele vai se sentir no segundo lugar. Consequentemente, a relação começa a ser triangulada, um relacionamento a três. O relacionamento é a dois. Não significa que você não tem colegas, pessoas que você convive, uma amizade básica, né? Mas amizade de dividir sentimento, relações, problemas, né? Imagine você, a sua esposa casada, vai conversar com um outro homem, contando sobre os problemas lá conjugais, questões até sexuais de você, como é que você vai se sentir? Ou a esposa também. Quando o marido conversa com uma amiguinha sobre como tá difícil o casamento. E aí, o próximo passo já é problemático, né? A relação, ela se resolve a dois e não a três. Para a gente fechar, né, nos nossos últimos um minuto, a última relação que a gente tem é a questão da maternidade ou paternidade.
Vamos pensar bem. Existem disfuncionalidades. Por quê? O filho, ele foi feito para crescer e seguir para a vida. Mas o que que acontece muitas vezes, né? O que acontece muitas vezes? Infelizmente, às vezes ele não consegue ir por várias questões, por algumas prisões. Vou mostrar somente duas fotos para a gente parar para pensar um pouquinho, né? O que pode estar acontecendo? Veja esse casamento, né? Uma foto bem básica que a gente vê por aí na internet. Encontre o erro. Olha a relação que o marido está com a esposa e como a mãe não deixa ele seguir para o casamento, para a vida. Veja a segunda foto. Onde é que a gente tem o problema aqui? Opa, deixa eu abrir aqui. Compartilhar. Onde está o problema nessa relação, né? Aqui, o marido segurando a mão da esposa no casamento e a mãe ali não deixando ele seguir para a vida, né? E é a grande questão, onde é que está o problema em tudo isso? Será que, não, tá de boa, tá tranquilo, né? Não tem problema algum. Por quê? Muitas vezes nós somos criados com alguns conceitos básicos. Frases disfuncionais. A mãe diz assim: meus filhos são a razão do meu viver. Ou, o elo mais forte que existe e nunca acaba é entre mãe e filho. Ou, para mãe, um filho nunca cresce. Também, honrar pai e mãe é cuidar deles a vida inteira. E uma mais problemática. Devo a minha vida aos meus pais. Quando é que você vai terminar de pagar? Não significa desonrar. A gente vai fazer um encontro para explicar claramente o que é honrar pai e mãe, o que é ter amizade, né? Mas quando você cria problemas disfuncionais, há um grande problema dentro de tudo isso aí. E o que mais pode acontecer? É interessante isso, né? Essas fotos. Você acha que esse homem ele vai dar prioridade para a esposa? Se ele pegou na mão da mãe no dia do casamento e não na da esposa? Ali já está começando um casamento disfuncional. E provavelmente essa nora com essa sogra vai ser uma disputa cruel. Lembra, quem teve na minha live, eu já até citei esse exemplo, né? Dois machos, dois cachorros machos brigando por uma fêmea, vai dar briga mesmo. Existe um hormônio, né, masculino e feminino. Então, duas mulheres disputando pelo mesmo homem. Então, existe muita briga entre nora e sogra, porque existe uma simbiose ali que não foi desvinculada, não cortou o cordão umbilical, né, com os filhos. E o filho, ele acaba tendo essa simbiose com a mãe e não prioriza a esposa. E é muito interessante, gente, porque assim, na terapia, grande parte dos problemas relacional de casal tem a ver com inversão de papéis, né? Aquela mãe que criou os filhos sozinha e o filho sente na obrigação de cuidar dessa mãe, mas como marido. Ele vai lá e provê toda a mãe. Aí não tem espaço para um homem na vida dessa mãe, porque já tem um homem que é o filho, que supre ela em sentido emocional, em sentido financeiro, então já está ocupado o lugar. E a esposa fica negligenciada, né? Então, o comportamento dessa simbiose ela é muito perigosa. Então, quando a gente sabe exatamente o que é honrar meu pai e minha mãe, e qual é o meu papel, aonde eu tenho que me posicionar, aí fica mais fácil. Aí acontece, por exemplo, nesse casamento, esse marido que está com simbiose com a mãe, ele vai para a postura infantil, porque existe uma química hormonal ali registrada no cérebro desse homem ou dessa mulher, tá? Estou citando aqui o homem, mas serve para os dois. E aí a química hormonal vai para o infantil. Ali até a sexualidade já bugou há muito tempo, né? Porque essa simbiose com mãe vai para a postura infantil, vai para a química hormonal infantil, e aí no casamento a sexualidade já era. Então, essa disfuncionalidade de comportamento tem que ser vista, modelada, ressignificada e reestruturada para um casamento funcionar. E aí, gente, muita coisa aqui com certeza girou a cabeça de todo mundo por aí, né? Muitas coisas que, eu concordo parcialmente, eu não concordo, né? Mas a gente está aqui não para concordar e discordar. A gente está aqui para refletir e mostrar o que são os problemas. A gente tem um sistema de funcionamento padrão. Só que quando a gente foge desse sistema, as relações ficam disfuncionais. E a grande pergunta é: como mexer em tudo isso? Como entender as minhas relações, desde a infância até a vida adulta? Como mexer e fazer tudo funcionar
da forma que é mais efetiva nesse tempo que a gente vive com a consciência tão limitada. O que vocês acham da gente fazer 5 lives, cada uma tratando sobre um aspecto do relacionamento? No relação da criança, como criar uma criança de uma maneira mais funcional possível? Como lidar com um adolescente na sua construção, seja rebeldia, e entender os seus comportamentos e direcionar? Na vida adulta, como você desenvolver e seguir para a vida profissional, para a vida espiritual e para a vida emocional? Como desenvolver tudo isso, como resolver as relações disfuncionais. E na vida conjugal, que a gente encontra muitas questões aí, né? Que em 3 sessões a pessoa resolve o casamento, entende tudo onde é que estava errando. Imagina você receber ali ferramentas e percepções de expansão de consciência sem igual, e, consequentemente, na vida dos pais. E é necessário entender que o filho vai sair de casa e ele precisa seguir a vida dele. E como lidar com isso? O síndrome do ninho vazio, né? Como entender e deixar seguir e não sofrer. O que acham? 5 encontros de profunda transformação. Se acha que é um presente importante, nós vamos fazer sim um cronograma dos nossos 5 próximos encontros. E discutindo isso, trazendo exercícios terapêuticos aqui, trazendo expansão de consciência. E quanto vai pagar por isso? Nada. Porque é o que a gente traz aqui, nada assim, né? Vamos pagar com o tempo, com atenção, com a divulgação, com entendendo e contribuindo com a vida de outros. Como nós contribuímos individualmente, né? Aqui a gente quer trazer também de maneira pública, lidar com as dependências emocionais, que todos nós temos um pouquinho disso. Inclusive, quando a gente fala de dar para vocês esses conteúdos, né, ele é pautado não só em conhecimento terapêutico, mas também à base da neurociência e hierarquia de funcionamento, porque tudo na vida tem uma ordem, gente. Tem uma ordem do sistema solar, tem uma ordem do sistema digestivo. Então, tudo tem sistema. Então, se o sistema relacional não estiver na ordem certa, dá bug. Então, a gente traz isso para vocês porque realmente são coisas que impactam a vida da gente. Eu já fui impactada por disfuncionalidade, o Du também. Então, nós queremos só adiantar um processo para vocês não sofrerem tanto e ter conhecimento de onde pode melhorar nas relações de vocês, né? E o preço que vocês vão pagar é divulgando, é passando para outras pessoas, né? Passando o conhecimento que você está adquirindo para outras pessoas, divulgando. Quanto mais pessoas entenderem essas coisas, melhores os relacionamentos. Eu acho que a gente é uma gotinha no oceano e Deus é que vai resolver tudo de uma vez. Mas se você consegue impactar uma vida, um relacionamento, gente, um casamento refeito é muito gostoso. Então, esse é o que vocês pagam para a gente, tá bom? É a divulgação, é a interação com a gente. Ótimo, isso aí. E, se quiserem, comentem para a gente aqui no chat, enquanto a gente conclui a live, né? O quanto isso contribuiu, o quanto que isso é importante e o que vocês querem mais, né? Então, a gente vai preparar esses 5 encontros aí. Oi? Pode fazer uma pergunta aí também, se quiserem fazer alguma pergunta para a gente. E respondemos no grupo, que o tempo já estourou pra caramba, né? 1 hora de encontro com vocês aqui. Podem colocar as perguntas aqui que a gente copia elas, responde lá no grupo para vocês, em forma de texto, em forma de vídeo, ou story, alguma forma, né? Que pode contribuir. Beleza, pessoal? Obrigada. Gratidão aí. Pode falar, meu amor. Obrigado pelo tempo de vocês, pela disposição de estar aqui. Nós chegamos a quase 60 pessoas aqui só no Zoom, né? Então, que vocês tirem bastante proveito e continue com a gente no grupo, continue divulgando aí nosso trabalho, continue aplicando o que a gente está passando na vida de vocês, que vai dar bom, viu? Isso aí. Então, uma ótima noite. Foi um prazer estar com vocês. Vou deixar a musiquinha rolando aqui, se alguém quiser deixar as perguntas ou alguma percepção. E nos encontramos aí na nossa próxima live.